O que é rede de comunicações? É um conjunto de dispositivos, normalmente conhecido como nós ou node, conectados por meio de um link de comunicação de dados. Um nó pode ser um computador ou qualquer dispositivo que recebe ou envia dados e que esteja conectados a outros nós da rede. Já o termo arquitetura de rede está relacionado ao design da rede, às características físicas, operacionais, ao objetivo da rede como um todo, à sua topologia, às estratégias de implementação da rede. Definem características operacionais dos equipamentos e também definem um conjunto de regras, protocolos na comunicação dos dados. Já o termo topologia da rede está relacionado aos aspectos do desenho da rede como um todo. E a topologia pode ter alguns arranjos, como por exemplo em barra, em estrela, em anel ou em árvore. Nas redes PON, tradicionalmente é usada a topologia em árvore, podendo também ser utilizado outras topologias dependendo da característica e da estratégia do projeto. Mas, em geral, usa-se uma topologia em árvore. Na topologia em árvore, nós temos uma distribuição ponto-multiponto, que oferece a vantagem do compartilhamento da sua infraestrutura. É uma grande vantagem esse aspecto relacionado à topologia da rede PON. O termo protocolo de rede está relacionado a um conjunto de regras, convenções para geração, formatação, controle e troca e interpretação das informações que são transmitidas numa rede de comunicações. O conjunto de protocolo define uma estrutura em camadas, que é responsável por prover um conjunto de funções e capacidades na rede. Esse conjunto de protocolos, esse conjunto de camadas, define o que nós chamamos de uma estrutura de serviços. Nesse processo de comunicação, utilizando uma estrutura em camadas, nós temos a definição clássica do modelo de camada OSI, que é um modelo de referência, que significa Open System Interconnection, e é definido em 7 camadas. Ele serve como referência. Nós temos a camada de aplicação, de apresentação, de sessão, transporte, network de rede, data link ou enlace de dados e a camada física. Nós temos o modelo TCP/IP, que é um modelo utilizado hoje na internet. Ele tem o seu nome devido ao uso dos seus principais protocolos, que é o TCP e o IP. Nessa imagem ao lado, nós temos uma exemplificação dos 4 principais protocolos na estrutura em camadas. Por exemplo, a estrutura TCP/IP, nós temos na camada 4 o uso de 2 protocolos importantes, o TCP e o UDP. Na camada 3, o Internet Protocol, que é um protocolo largamente utilizado. Na camada 2, protocolo Ethernet, suporta tráfego orientado a IP. E nós temos também o ATM, Asynchronous Transfer Mode, que suporta melhor tráfego TDM, E1 e SDH. E nós temos a camada física, os elementos que fazem o transporte propriamente dito dos bits de dados, que são trafegados nas portas, nos cabos e nas fibra ótica, como nós falamos. Então, o modelo de camada OSI, ele serve como referência para o estudo. O objetivo aqui é a gente introduzir a estrutura em camadas e entender que o modelo de camadas TCP/IP utilizado na internet, ele tem 5 camadas. Então, o grande interesse do estudo da rede PON estão nas 3 primeiras camadas. Nessa imagem, pessoal, nós temos o exemplo da camada, da aplicação da camada e os serviços que são fornecidos nessa camada. Camada 3 de rede, que faz a comutação e roteia as unidades de informação. Camada de enlace, camada 2, troca de dados entre dispositivos, como switch de diversos tipos e características. E na camada 1, no meio físico, que seria a transmissão da informação no meio propriamente dito. O número de funções de abstração aumenta na medida que nós vamos subindo
o que nós chamamos de pilha de camadas. Na figura abaixo, nós temos uma visão esquemática do sistema de comunicação. Basicamente, 3 tipos de rede. Nós temos a rede WAN, Wide Area Network, nós temos a rede MAN, Metropolitan Area Network, nós temos uma rede LAN, Local Area Network. Cada rede, cada região com uma especificidade dentro do objetivo, né, de uma operadora ou de um provedor, por exemplo. Nós temos uma rede WAN, Wide Area Network, grande rede de transporte que tem a função de trafegar grande quantidade de dados. Pode ser uma rede submarina ou no cenário de uma operadora, né, nós temos grandes redes de transporte que conectam backbones IP ou backbone PSTN, por exemplo, que faz a conexão com grandes regiões metropolitanas, com grandes cidades. As redes de transporte são constituídas em sua maioria de redes óticas SDH, configuradas em anel ou em malha, sobre uma rede DWDM. Redes estatísticas Metro Ethernet de alta capacidade, configuradas em anel, também são utilizadas. E mais recentemente, nós temos a rede de transporte óptico OTN, né, construída sobre uma rede DWDM. Por exemplo, numa rede MAN, Metropolitan Area Network, nós temos a conexão com diversos POPs, ou pontos de presença, de uma operadora ou de um provedor de serviço. E as redes LAN, as redes locais, que são construídas, né, nas proximidades dos usuários também. Aqui nós temos o que é a definição formal de rede de acesso. Segundo a ITU-T, uma rede de acesso é um sistema de implementação que consiste em uma série de entidades, facilidade de linha, facilidade de transmissão, entre um nó de interface de serviço, ou SNI, e uma unidade de interface de rede, chamada de UNI, que provê recurso necessário para fornecer serviços de telecomunicações. Então é importante essa definição, principalmente para quem está estudando norma, para quem está se aprofundando no assunto, e também para entender de uma maneira bem geral, né, e mais formal também. O que seria a terminologia da rede de acesso? Nós temos aqui a definição formal, né, que é aplicada e utilizada por diversas tecnologias, diversos fabricantes, e basicamente no estudo da rede PON, nós definimos um elemento a respeito da estrutura da rede. 3 regiões ou 3 zonas específicas. Nós temos uma zona chamada de feeder, na linha azul, uma zona de distribuição, marrom, e uma zona drop, que é aquela zona amarela. Essas 3 zonas estão associadas ao conjunto de dispositivos, à característica da rede, né, aos elementos que são implementados e que são construídos numa rede PON. Uma rede feeder ou uma rede alimentadora é aquela rede que faz a conexão, que faz a alimentação de toda a rede de acesso, né? Ela é estabelecida entre o POP, né, entre a Central Office, onde fica o equipamento chamado OLT. Então, entre o OLT, né, e os primeiros pontos de conexão e de divisão ótica da rede, nós temos as redes alimentadoras, que ela pode ter inclusive mais de um nível, mas importante observar que elas são caracterizadas como uma rede alimentadora da rede de acesso. Segundo a rede de distribuição, mostrado ali na linha marrom, ela faz a conexão de diversos níveis da rede, que na prática significa os níveis de divisão, né, e a utilização e aplicação de determinadas caixas e pontos de atendimento da rede. Nós temos a rede drop, que é aquela zona em amarelo, que significa a última perna da rede de acesso ali propriamente dita, que seria a conexão direta entre uns pontos da operadora do provedor com as dependências dos usuários. Dentro dessa terminologia, nós temos Local Convergence Point, LCP, que é justamente aquele ponto que faz a conexão entre a rede alimentadora, né, e a rede de distribuição. Nós temos os feeder cables, ou os cabos feeder, que são os cabos alimentadores da rede. Então, na linha azul, nós utilizamos determinados cabos de alimentação
com uma característica um pouco mais robusta, né? Normalmente cabos com grande quantidade de fibra óticas fazem essa primeira zona de alimentação da rede. O segundo seria o Network Access Point, ou NAP, ponto de acesso da rede, né? Ele fica posicionado ali nas intermediações da rede de distribuição. O Distribution and Drop Cables, que são os cabos de distribuição ali, e nós temos a zona e os cabos Drop, que fazem basicamente a conexão direta, né, nas dependências dos usuários, na utilização dos equipamentos ativos. Então, nós temos essas terminologias que são estudadas e caracterizadas para o estudo da rede PON.